Desde domingo estão valendo as novas regras para laqueadura. Pela nova lei, a mulher não precisa mais ter autorização do cônjuge para o procedimento. E pode ser feito logo depois do parto. A gente sabe que não era assim, né? E aí nós convidamos a ginecologista e sexóloga Thaís França, que está aqui para tomar um café junto com você também e para tirar as suas dúvidas. Por isso eu já adianto, nós estamos ali, olha, no nosso WhatsApp 998971000, você pode mandar sua perguntinha, viu? E lá no nosso canal do YouTube também, comente, participe, tá? Faça parte dessa mesa. Thaís, mais uma vez, obrigada, viu, por estar aqui comigo. Eu que agradeço o convite, é um prazer. Então, desde domingo estão valendo as regras agora, tanto para laqueadura quanto para vasectomia. O que mudou principalmente? Vou te servir um café. Tá ótimo. Isso mesmo, Mônica. Qualquer pessoa com mais de 21 anos manifestando o desejo da laqueadura ou da vasectomia pode entrar nesse processo. Entre 18 e 21 anos, se a pessoa tiver 2 filhos vivos, pode também participar do processo da laqueadura ou da vasectomia. Então, acima, né, de 21 anos, qualquer pessoa manifestado o desejo pode entrar no processo e conseguir a laqueadura e a vasectomia. Antes era 25 anos, Isso. ou 2 filhos vivos. Agora, acima de 21 anos, tendo filho ou não. E o mais importante, não precisa, né, da autorização do parceiro para a mulher poder fazer essa laqueadura. E se a mulher quiser fazer no procedimento cirúrgico da cesárea, está liberado, coisa que antes não podia. Porque fica inclusive mais prático e menos, você expõe menos essa mulher aí a centro cirúrgico, esse tipo de situação, não é? Isso. Já aproveita o Thaís. processo da cirurgia, né? Então, a questão de vagas em hospital, a questão de tomar uma anestesia, os riscos da cirurgia. Aproveita-se o momento, né? Desde que tenha autorização. E essa autorização, é importante as pessoas entenderem, Mônica, que os papéis precisam estar prontos 60 dias antes da cirurgia. Então, durante esse processo, esse período, a pessoa ela vai para uma equipe multidisciplinar, entendendo os riscos, né? Todos os prós e contras do procedimento, para entender se ela realmente quer, porque é um procedimento definitivo. Vasectomia também segue as mesmas regrinhas? As mesmas regras. 21 60 dias anos antes. ou mais, 60 dias antes com os papéis prontos. Quer dizer, isso envolve o planejamento familiar. Você vê muito isso no seu consultório? Muito. É um direito sexual das pessoas poderem ter os métodos contraceptivos orientados para que elas possam ir para a sexualidade de uma forma mais tranquila, prazerosa e que a gestação possa vir de uma forma planejada. Então, participar desse processo de planejamento familiar é um direito de todos nós. E durante esse período de 60 dias, as pessoas também vão ser apresentadas métodos de longa duração, que são os métodos reversíveis. Porque caso elas tenham alguma dúvida com relação à laqueadura e à vasectomia, elas podem ir para um procedimento reversível e aí cada processo vai durar dependendo da quantidade de tempo de cada método. O que é? Algumas pessoas ouvem falar, mas assim, como é que é feito? A gente pode trazer isso para as pessoas? De que forma é feita essa laqueadura? Sim, a laqueadura ela é um procedimento relativamente simples, então corta-se as trompas, então o que comunica, né, o útero, comunicando ali ao ovário, o profissional ele faz esse corte. Então, existem algumas técnicas, que vai depender muito da autonomia de cada profissional, mas a laqueadura ela tem essa ruptura dessa comunicação. Já a vasectomia seria a ruptura da comunicação dos ductos deferentes, que é o que leva os espermatozoides, né, da bolsa escrotal para a saída ali pelo pênis. Tem uma amiga nossa aqui que está perguntando o seguinte, eu vou ver se eu entendi aqui a sua pergunta. Ela tem um filho, era para ter 2, mas eu acho que ela teve um aborto, né? Houve aí essa situação. Me corrija aqui, tá? Eu estou tentando entender a sua pergunta. Ela quer ter mais um. Aí ela pode fazer laqueadura, ela está com 26 anos. Depois que ela tiver esse filho, ela pode fazer, segundo as novas regras. Sim, acima de 21 anos, qualquer pessoa manifestada o desejo pode. Ela só precisa ter os papéis organizados 60 dias antes da cesárea ou do procedimento do trabalho de parto. E aí, ela diz que está usando de um método natural aqui para poder engravidar. Aliás, eu acho que essa pergunta até veio também com uma colega sua, que é a doutora Ionara, né, que esteve aqui conosco.
Nesse caso, se está demorando muito, envolve a questão da ansiedade, produto natural para engravidar, ô Thaís? Como é que é isso? Pode envolver ansiedade, pode envolver fatores orgânicos. É muito importante, se a mulher está percebendo uma dificuldade de engravidar, que ela possa procurar um atendimento adequado para que uma investigação detalhada possa ser feita. Né? A gente sabe que tem aí as mandingas, né? Tem um monte de coisa. Mas a gente precisa entender o que é isso que a pessoa está tomando, né? Porque as pessoas às vezes vêm com fórmulas naturais, mas a gente nunca sabe o que tem ali. Então tem que ter esse cuidado. Uma outra amiga nossa, querida Érica, está aqui com a gente. É válido para o SUS e para a rede particular, essas novas regras que entraram em vigor no domingo, né? Perfeito, as mesmas regras para o SUS e para o particular. Aqui tem uma outra pessoa, a lei é somente para laqueadura ou o DIU também? É só para laqueadura? É para laqueadura e vasectomia. O DIU, a pessoa manifestando o desejo, ela entra no ambulatório de planejamento familiar. Pelo SUS é oferecido o DIU gratuitamente, dura 10 anos e é um método reversível. Ele é retirado caso a pessoa, né, mude de ideia. A gente tem aqui, olha, uma outra pergunta, no caso, qual o caminho para o marido fazer a vasectomia? Eles têm 2 filhas e não, dentro do planejamento deles, está tudo ok, não querem mais ter filhos. É só procurar também ou o médico dele, ou o SUS, ou a rede pública? Isso, o urologista, né, na rede particular, a UBS próximo da sua casa, porque aí o clínico ele vai encaminhar o seu parceiro para o urologista, para ele entrar também no planejamento familiar. Precisa desse prazo de 60 dias para que os papéis possam ficarem prontos e a pessoa ter ali o consentimento livre, esclarecido, assinado e entendido. Uma outra pergunta que está chegando, muito bom ter a sua participação, né, Thaís? Eu que ótimo agradeço. você tomando café conosco. Aí essa amiga nossa, ela tem 44 anos e diz que já fez o processo. Então, na época que ela quis fazer a laqueadura, ela não pôde fazer, não explicou aqui o porquê que não foi. Mas ela disse que já está autorizado. Será que vai ter que fazer o processo novamente? O processo ele tem uma validade de 180 dias. Passado isso, a pessoa precisa renovar o processo. Eu aconselho ela a procurar a unidade básica de saúde para que ela possa retomar toda a caminhada para o processo da laqueadura, se for do interesse dela. Nossa, são tantas perguntas, Thaís, eu adoro. São muitas dúvidas, né? Exatamente, como por exemplo aqui, olha, eu lembro que existia isso, me corrija se eu estiver errada, mas por exemplo, se você tinha um filho apenas, era muito difícil, tanto a laqueadura quanto a vasectomia. E aí é essa dúvida, só para confirmar, Mônica, pode fazer a vasectomia mesmo tendo um filho só? Pessoal, acima de 21 anos, tendo filho ou não. De 18 a 21 anos, precisa de 2 filhos vivos. Portanto, acima de 21 anos, manifestado o desejo para a laqueadura ou a vasectomia, a pessoa entra no processo e está apta, com liberação, né, dos papéis, 60 dias para o procedimento. Quem tem, por exemplo, uma diabética, né, uma mulher que tem o diabetes, ela pode fazer a laqueadura? Tem alguma contraindicação? Se ela tiver compensada, Mônica, teoricamente não teria nenhuma contraindicação. A gente sempre vai falar também de todos os outros métodos que nós temos, de longo prazo, reversíveis também, que a gente pode orientar e a pessoa escolhe o que for mais adequado para o corpo dela. Me ajuda aqui, Thaís, eu estou trazendo aqui as perguntas para você, como a da Morgana. Sobre o processo de reversão, há critérios para isso nessa nova lei? Por exemplo, a vasectomia. E a mulher que faz a laqueadura tem jeito também? É a pergunta dela. Com relação à reversão, não houve nenhuma mudança. A questão é que são técnicas que não são simples e às vezes o resultado pode não ser tão positivo. Por isso, esse tempo de 60 dias, para que a pessoa possa entender direitinho os prós e contras do procedimento, mas a reversão ela é possível, não é tão simples e pode ser que a pessoa não tenha aí sucesso na reversão. Mas não quer dizer que a pessoa não possa ter filhos. Existe FIV, existe uma série de procedimentos, caso a reversão não dê certo ou a pessoa não consiga, para que ela, caso queira ter filhos, pós laqueadura ou vasectomia. Tem uma amiga nossa que falou que está acompanhando, ela tem 40 anos, está na reta final para o bebê que vem aí, está com 33 semanas.
Agora dá tempo de organizar. Dá tempo de organizar? Não dá tempo, Os né? 60 Estou fazendo dias, as contas aqui, não dá tempo. Os 60 dias. Exatamente. Vou fazer o seguinte, vou fazer um intervalo aqui com a doutora Thaís França, é ginecologista, é sexóloga e está aqui nos ajudando com essas novas regras sobre laqueadura e vasectomia. E, claro, vai falar hoje também sobre um tema muito importante, porque nós estamos na Semana da Mulher. E a sexualidade para a mulher, o sexo para a mulher, muitas vezes é tão complicado, tão cheio de nuances, né, Thaís? Exatamente. E a gente vai falar sobre isso e você continua participando, tá? Já já eu volto aqui no WhatsApp. Jéssica, muito obrigada pela sua audiência, tá?